Pode falar que eu vou. Fala alguma coisa. Oi. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, convidadas, convidados, colegas e demais presentes. Saúdo também aos que estão assistindo pelo nosso canal do YouTube. É com entusiasmo que o Corpo Freudiano no Porto Alegre, em parceria com a Livraria Paralelo 30, promove esta atividade de lançamento do livro As Fronteiras da Psicose, do psicanalista Mauro Mendes Dias, que hoje está aqui com a gente e vai conversar com as psicanalistas Rosana Coelho e Lídia Trevisan. As Fronteiras da Psicose é o mais recente livro publicado pelo Mauro, pela Edmundos, e traz, abordando uma noção de fronteiras, o enorme desafio teórico e clínico que a psicose apresenta para a psicanálise. Mauro Eduardo Costa Pereira, no prefácio do livro, destaca que As Fronteiras da Psicose constituem uma obra fundamental para quem se interessa pela clínica psicanalítica das psicoses, pelas articulações entre subjetividade e política e pela invenção de dispositivos institucionais que possam sustentar a disputa do sujeito em suas singularidades. Bom, seguindo, eu apresento os participantes da mesa. Mauro Mendes Dias é psicanalista, diretor-presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Formação de Psicanálise de São Paulo. É membro fundador do Laboratório de Topologia Psicanalítica, Política e Paranoia e é o responsável pelo seminário Enlaçamentos e Desenlaçamentos do Inconsciente, autor de livros e de artigos de psicanálise. Rosana Coelho é psicanalista, professora, pós-doutora em psicanálise, clínica e cultura pela URGS e doutora em clínica e pesquisa em psicanálise pela UERJ. É diretora do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise no Porto Alegre. Lídia Trevisan é psicóloga, doutora em psicologia social e mestre em saúde coletiva. Trabalha no grupo hospitalar Conceição. É associada ao Corpo Freudiano no Porto Alegre. Bom, antes da nossa mesa de conversa, queremos compartilhar com os presentes que o Corpo Freudiano Porto Alegre está comemorando 5 anos. E isso é um motivo de comemoração para todos nós. Então, todas e todos estão convidadas e convidados para um brinde após a sessão de autógrafos. Passo a palavra às convidadas, iniciando com a psicanalista Lídia. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Como a Cida falou, nós comemoramos 5 anos de existência do Corpo Freudiano em Porto Alegre, isso é razão de uma grande alegria. E se soma essa comemoração, a honra de receber o Mauro, que nos brinda com esse livro tão interessante que reúne sua produção teórica desenvolvida ao longo dos últimos anos. Nós estamos no momento da formação básica aqui no Corpo Freudiano de Porto Alegre, em que estamos justamente nos debruçando sobre o RSI, Real Simbólico Imaginário, de forma que a leitura do teu livro, Mauro, veio a calhar. Na nossa aula inaugural do semestre, Marco Coutinho Jorge nos lembrou que Freud começou sua produção teórica abordando o aspecto simbólico, para depois adentrar o imaginário e, por fim, o real. E que o Lacan fez um caminho diferente, iniciando pelo imaginário, passando pelo simbólico, para chegar no fim da sua obra,
assim como Freud, por um aprofundamento da dimensão do real, e que isso não foi à toa. O Freud descobre o inconsciente através do exercício de sua clínica com as neuroses. Foi na escuta que fez de suas pacientes histéricas que se revelou o aspecto simbólico dos sintomas. Um sujeito é capaz de construir sintomas que se expressam no corpo, mas eles têm valor simbólico. Eles falam que o sujeito não pode dizer. Depois, Freud trará a cena imaginária da constituição do eu. E, por fim, chegará no real, quando vai construir o conceito de pulsão de morte, em além do princípio do prazer. O Lacan, diferentemente do Freud, era psiquiatra. Desenvolveu sua produção teórica a partir da clínica das psicoses. O doutorado de Lacan foi sobre as relações da personalidade com a paranoia, o famoso caso Aimee. Então, não é uma coincidência que vemos Lacan primeiro abordar o imaginário, com a formulação no estágio do espelho, que funciona como uma espécie de complemento à teoria do narcisismo de Freud. Depois, Lacan vai se debruçar sobre o valor simbólico dos sintomas em textos como Função do Campo e Fala da Linguagem, e na década de 70 vai se focar mais fortemente no real em sua obra, quando vai trazer a temática do gozo, e quando a topologia com os nós, abordada também no livro de Mauro, que a gente está contando aqui com o Pedro hoje. Para mim, uma coisa está ligada à outra agora, inevitavelmente. Vai ganhando cada vez mais espaço. Isso faz todo sentido porque a clínica da psicose, portanto, a clínica da paranoia, é a clínica que evidencia os efeitos da fora-inclusão do simbólico. O simbólico é o que traz o duplo sentido, a ambiguidade, que permite a dúvida. E na psicose temos a presença do sentido único, um sentido fechado, tão próprio ao imaginar. A rigidez da psicose se evidencia em significantes que carecem de plasticidade. Um significante pode adquirir um valor absoluto, fixo e inquestionável para o sujeito. Na paranoia, aquilo que era enigmático no outro, que era diferente e poderia fazer questão para o sujeito, vira algo intrusivo, violento. O outro se transforma num perseguidor. O livro de Mauro nos traz importantes reflexões sobre o tema das psicoses, particularmente sobre a paranoia, e não somente a paranoia enquanto uma das modalidades de formação estrutural dentro do campo das psicoses, mas como um aspecto que, de certa forma, seria constitutivo de nossa formação como sujeitos, e toda a repercussão disso sobre o laço social. E é, assim, um livro de interesse para muito além das práticas clínicas. Lacan nos apresentou essa versão acerca da nossa formação como sujeito. Ele diferenciou o sujeito do eu. Ele nos alertou que esse eu, no qual nos fiamos tanto, que Freud já havia nos alertado de que não é senhor em sua própria casa, esse eu que supõe que todo mundo que fala, que sabe quem é, que não se equivoca, divide o que é de dentro, o que é de fora, como um espaço mental a partir de uma suposição de saber. É essa fronteira entre o eu e o outro que nos mantém numa posição bem frágil, mas nos mantém numa sensação de segurança. E o modo como se conforma denota uma posição do sujeito em relação ao outro. E é nesse ponto que Mauro vai investir para teorizar sobre a paranoia no laço social, na fronteira entre o eu e o outro. Na paranoia temos uma situação em que não há fronteiras. O ódio do paranoico, que às vezes vai chegar à passagem ao ato, se dá pelo fato de que não há fronteira entre o eu e o outro. Aquilo que vem do outro ameaça a vida do sujeito. Nos diz mal, abre aspas. Na paranoia não há o outro lado. O outro aqui é o grande outro, né? O sujeito olha e ouve o outro segundo uma voz que o assujeita. Entre ele e o outro não há descontinuidade, mas sim continuidade. Tomando as fronteiras como ponto de partida para pensar o laço social, Mauro toma a imagem da parede geminada para nos dar suporte e reflexão sobre a relação que estabelecemos com o outro. Essa parede geminada, que divide as casas, os apartamentos, ela não é totalmente nem minha nem do outro. Ela comparece como uma fronteira que nos coloca em relação com o outro, mesmo que pareça que não. Que relação se estabelece entre a voz e o olhar nessa relação que temos com os vizinhos através das paredes geminadas? Estamos na nossa casa. Nosso olhar não vê o vizinho, mas ouvimos os seus barulhos. Elas invadem a nossa casa. Como na vivência do paranoico, em que as vozes lhe perturbam, invadem, nós nos vemos nessa relação delicada com os vizinhos. É como se a paranoia fosse uma virtualidade de nossa estrutura. Nessa divisão imaginária entre dentro e fora, nossa relação com o vizinho tem caráter paranoico. A parede geminada é essa certa garantia de proteção contra a invasão deste outro. As vozes chegam até mim, mas estou no meu território.
Mauro relembra a afirmação de Lacan: a paranoia é um grude imaginário. É a voz que sonoriza o olhar que se faz prevalente. É um caso de congelamento do desejo. No seminário 23, Lacan nos dias que o paranoico enoda a três do imaginário, simbólico e real, sendo suportado apenas pela continuidade deles. O imaginário, simbólico e real são uma única e mesma consistência na psicose paranoica. A afirmação de Lacan reflete a força de uma voz que se sobrepõe à percepção visual, transformando-a num elemento fixo congelado, uma espécie de congelamento do desejo e fixação da imagem, nas palavras do Mauro no livro, né? A captura do sujeito através da sonorização do olhar pela voz o conduz não somente a não reconhecer o outro em sua diferença, mas também a não introduzir entre eles um espaço de distância e convivência com separação. Assim, na condição de sem fronteiras, o outro fala do sujeito para si mesmo, sem possibilidade de interpretação, tampouco de equívoco. Isso significa que o outro se mantém falando de forma contínua, numa condição onde a invasão se faz lei. É uma condição atípica, na medida em que falar de fronteiras nesses casos é semelhante a falar de sua desaparição. Ao mesmo tempo em que o sujeito se refere ao outro, ele, outro, o ameaça, insistindo em ocupar o seu lugar. É quando o ódio esclarece sua função, ou seja, a de causar a destruição como estratégia de separação. Falar de fronteiras é, por extensão, exercício de reconhecimento de limites, que no caso da psicose paranoica se mantém fora de operação. Fecha aspas. Nesse trecho, Mauro nos fornece pistas, não apenas para o entendimento de casos de psicose paranoica, mas também para entender esse ódio que se manifesta nas relações sociais e que cumpre uma função protetiva. É uma estratégia de tentar separar-se do outro, do grande outro. Mauro cita as loucuras coletivas em vigor nas seitas, abre aspas, onde a unidade é vivida pelo isolamento da civilização e pela devoção aos princípios de salvação hipnotizantes. Vemos nesses casos a insistência em direção ao uno. Não há lugar para a dúvida ou para o engano, nos diz Mauro. Aquilo a que se visa na paranoia, sob a perspectiva do sujeito e do laço social, é um esvaziamento da polissemia e da equivocidade. A fé que acompanha o devoto fanático transforma o herege num traidor. E aí temos um prato cheio para pensar nas novas modalidades de manifestações religiosas que estão em crescimento vertiginoso atualmente no Brasil. O documentário de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, expressa bem esse aspecto abordado por Mauro. Não sei se vocês assistiram, mas recomendo quem não assistiu. No documentário, Petra se propõe a narrar os movimentos evangélicos nos últimos anos em sua ligação estreita com a política partidária. A inseparabilidade entre a religião evangélica e o poder executivo e legislativo, criando um jogo de poder aparentemente sem saídas, já que a manipulação da massa torna impossível considerar uma eleição sem negociações com a dita bancada evangélica. O discurso do povo nas ruas em 2020, registrado pelas lentes das câmeras da equipe de Petra durante a pandemia de Covid-19, são espantosos e mostram uma parcela da população que percebia a disseminação do vírus como expressão da luta do bem contra o mal, a proximidade da chegada do apocalipse. O discurso do fanatismo expressando a todo vigor a sua ligação com a paranoia. O livro de Mauro nos dá pistas para pensar no preocupante crescimento dos movimentos atuais de extrema-direita, o fortalecimento do discurso uno, que localiza no outro o perseguidor inimigo, autorizando e justificando o aniquilamento do outro. Estamos diante de inúmeras cenas no Brasil e no mundo neste momento em que estamos assistindo ameaças constantes ao pacto civilizatório. Por fim, gostaria de comentar sobre outra interessante discussão que Mauro traz no livro acerca da apresentação de casos. A apresentação de pacientes é abordada por Mauro como um dispositivo que produz efeitos em todos os participantes. Para os que apresentam o caso, a aposta está na possibilidade de aprendizado e mudança de prática, ao contar com este terceiro, que é o público, que escuta atento a entrevista clínica e somente falará depois da saída do paciente. Desde a experiência proposta por Lacan na apresentação de pacientes, o público não está ali para confirmar um saber. Ele tem a função de ser um terceiro. Trata-se de algo muito distinto da espetacularização que aconteceu com Charcot e que, infelizmente,
infelizmente, ainda acontece dentro de hospitais psiquiátricos, quando o professor realiza entrevista clínica junto com alunos da graduação de medicina, por exemplo. Ali vemos comparecer o discurso do mestre, que faz a loucura se manifestar para ilustrar pela imagem um saber já dado. O saber sobre a loucura da psiquiatria, o saber fenomenológico do diagnóstico psiquiátrico. No caso das apresentações de casos trazidas por Mauro, ele nos lembra que não se trata de falar sobre o psicótico, mas de falar com o psicótico. Abre aspas. O louco está ali para falar, para ser escutado, para transmitir um dizer. Para Mauro, a clínica de apresentação de pacientes é uma aposta em uma clínica psicanalítica que se sustente como invenção. Eu vou parando por aqui para a gente poder garantir o debate depois, mas queria finalizar te fazendo um pedido, Mauro, se você desejar, claro. Se você quisesse falar um pouco mais sobre essa experiência tão rica de apresentação de pacientes no hospital, e também te provocar um pouco a falar mais sobre esse discurso paranoico que tem sustentado o crescimento da extrema-direita. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui com vocês, já desde hoje de manhã, compartilhando o tema em torno do livro, que a Rosana soube sublinhar muito bem, que está em jogo nele, né? Um dos aspectos do livro é exatamente esse que se refere à clínica de apresentação de pacientes em hospitais psiquiátricos, que eu já conduzo há mais ou menos 30 anos. E é uma clínica que eu sempre insisto no fato de que não se realiza a apresentação do paciente, de entender apenas como uma devoção àquilo que Lacan apresentou como fundamento necessário para o encontro com o psicótico. De entender, a apresentação de pacientes é uma reinvenção da clínica psicanalítica. Entendendo que essa reinvenção, ela não é uma questão de reinventar a roda, por exemplo, né? Mas de poder encontrar as condições necessárias para que a prática do psicanalista possa ter lugar nesses lugares de isolamento, tal como são os hospitais psiquiátricos. É um tipo de prática onde é necessária uma certa familiaridade com a prática com sujeitos psicóticos, mas fundamentalmente é também uma prática que exige o zelo por algumas condições. Tais condições, por exemplo, são aquelas que estão em torno do tipo de consentimento que a instituição psiquiátrica realiza em relação à presença desse tipo de dinâmica essa que muitas vezes vai interrogar os próprios dispositivos e as próprias condutas terapêuticas que o paciente encontra nessa mesma instituição. Eu penso que é uma reinvenção da clínica psicanalítica, porque isso já foi trabalhado por diferentes autores, porque quando você tem uma formação ternária de clínica de apresentação de pacientes. Primeiramente, existe o encontro propriamente dito entre o psicanalista e o paciente. No meu entender, também demanda condições para que tenha um encontro possível de forma em que as condições para que o paciente se sinta à vontade do diálogo possam ser sustentadas. Eu me referi hoje de manhã a importância não somente de você chegar lá e fazer a apresentação de paciente, mas todo o preparo de buscar o paciente no leito de internação, na unidade de internação, porque já tive a oportunidade de
buscar o paciente na unidade de internação e apenas para cumprir uma certa formalidade do contrato que havia entre os responsáveis da apresentação e a instituição psiquiátrica, o paciente tinha sido muito mal orientado, não era um tipo de paciente que permitisse um desdobramento do diálogo. Porque existem pacientes que são suscetíveis ao diálogo com o psicanalista e outros que são inteiramente refratários. Então, é necessário que a instituição também tenha um mínimo de esclarecimento sobre o que comporta esse dispositivo de apresentação de pacientes. Quando esse consentimento está à altura da proposta e quando se realiza, esse diálogo que acontece de forma privada entre o psicanalista e o psicanalizante, que conta sempre com a presença do terceiro, na medida em que aquilo que é falado é desdobrado na condição de uma outra apreensão do sentido daquilo que está sendo dito pelo analisante, lá na cena da apresentação de paciente, o terceiro é indicado pela presença do público. Porque através do público, mediante o tipo de montagem do dispositivo, que ele vai poder intervir, fazendo retornar o que foi promovido do diálogo entre o apresentador e o paciente. E como eu explicava hoje de manhã, bom, isso é responsável, no meu entender, por alguns efeitos que muitos psicanalistas puderam recolher da experiência de apresentação de pacientes, é responsável por chamados efeitos terapêuticos da apresentação. Esses efeitos terapêuticos da apresentação dizem respeito a algum tipo de momento do diálogo em que o psicanalista pôde dar um destaque mais diferenciado a uma questão que foi trazida para ele e que era uma questão não só silenciada pelo sujeito, mas também que permitiu a ele, de forma posterior ao encontro, encontrar uma condição onde ele integrasse esse elemento que veio à tona. Porque, em muitas apresentações de pacientes, eu era convidado para realizá-las com um objetivo bem específico, que era, por exemplo, me convidavam para realizar a apresentação de pacientes muito crônicos e muito graves, que não se tinha ideia do que fazer com ele a título de tratamento. Quer dizer, pessoas refratárias ao contato, pessoas refratárias à medicação, pessoas que não tinham sequer nenhum apoio familiar. Né? Então, sempre surgia essa questão do que deveria ser feito com esse paciente, uma vez que a alta dele se aproximava. E nós sabemos que hoje em dia, pelo SUS, existe um limite de tempo de duração das internações, o que dificulta significativamente o tratamento de alguns pacientes que exigem um tempo maior de permanência na instituição. Então, diante dessas condições de urgência, eu fui convocado em diferentes momentos para falar sobre a atitude mais adequada pós-alta. Né? Então, existem uma série de elementos que precisam ser retomados, e à luz daquilo que pôde retornar pelo público, me deu possibilidade de pensar em alternativas para esses pacientes. E nem sempre essas alternativas elas são possíveis de serem cumpridas, porque diante da falta de recursos, tanto subjetivos quanto econômicos, nós privilegiamos algumas indicações que não têm nenhum suporte na realidade para que o sujeito possa se manter
essas referências mais indicadas ao caso dele. Mas para mim sempre foi muito importante ter essa prática de apresentação de pacientes, em primeiro lugar, porque eu pude ver também a cronicidade que se encontra em mais instituições de tratamento psiquiátrico no Brasil, cronicidade essa que é a pior conjunção, que é a conjunção quando a loucura e a miséria se reúnem. Me parece incontestável que as condições socioeconômicas levadas a um grau extremo de carência impedem que o sujeito encontre, inclusive, alternativas à altura daquilo que seria necessário para poder contemplar o tratamento que para ele seria minimamente exigido. Além do que, existem também situações nos hospitais psiquiátricos que nem sempre são muito fruto de um exame mais atencioso, porque faltam recursos subjetivos desde aqueles que, primeiramente, são os responsáveis para lidar com o paciente na instituição. Então, se privilegia que ele tenha tomado medicação, que ele esteja calmo. E você nota bem uma ideologia que é uma ideologia assim, de não causar muito transtorno. Né? Não causar muito transtorno em uma pessoa que nitidamente é transtornada. Quer dizer, a única forma que você consegue a redução desse transtorno é a utilização voluminosa de medicamentos, né? Que em diferentes ocasiões são responsáveis por uma cronicidade. Né? Mas além de poder ter acesso a essa realidade da saúde pública no Brasil, né? Eu fui muito crítico em diferentes momentos, que além de fazer a apresentação nos hospitais psiquiátricos, eu supervisionei muitos CAPs e também fui responsável pela introdução das condições da reforma em hospitais psiquiátricos, num momento de deshospitalização. Né? Houve um momento do boom da reforma psiquiátrica em que eu fiquei responsável pela retirada de todos os pacientes, eram 140 pacientes. Durante 6 meses, eu trabalhava semanalmente para entrevistá-los e decidir sobre o que seria o futuro deles depois do fechamento do hospital. Um momento muito difícil, porque mesmo que você não tenha condições de dar um encaminhamento à altura do que é exigido, a verdade é que quando você não dá um encaminhamento, a própria instituição decide de uma forma rude. Então, alguns desses pacientes foram colocados na rua sem nenhum tipo de suporte e aconteceram mortes assim, provocadas por situações que nós podemos dizer que são banais, por exemplo. Sujeitos que nunca passaram muito tempo dentro do hospital psiquiátrico saíram na rua, não sabiam como atravessar uma rua, então saíram do hospital, foram atropelados e morreram. Isso foi mais de um caso que aconteceu. Né? Outros que viraram mendigos ou que se tornaram cronicamente consumidores de drogas pesadas. Então, isso tudo, para mim, sempre colaborou para tanto fazer uma análise social, quanto da psicose no laço social e os efeitos disso de uma forma que não seja apenas responder a esses impasses por via dogmática, né? Ou doutrinária. Isso, para mim, permitiu, como psicanalista, ser menos fiel à doutrina e mais
exigente em relação a uma metabolização da doutrina à luz dos desafios que o cotidiano doutrina promove, te confronta. Né? Então, por um lado, isso me favoreceu muito nessa direção de poder fazer, eu diria, uma relativização, mas fundamentalmente de poder apreender os conceitos à luz da prática de impasses. Isso também me aproximou bastante de experiências que se colocaram ao lado da prática de apresentação de pacientes, que foram experiências que me levaram a questionar uma série de procedimentos na própria instituição psicanalítica, que da forma como ela se organizava, me parecia assim, dificultar que os sujeitos se aproximassem de desafios maiores em termos clínicos. Né? Eu sempre fiz muita objeção para que houvesse uma transmissão no sentido somente do conhecimento adquirido, né? Que os responsáveis pela transmissão tivessem um certo savoir-faire feito de um trabalho de elaboração, tanto quanto marcado pela experiência clínica. Mas também nesse sentido, não é possível promover esse tipo de condição se você não tem um coletivo, um agrupamento de analistas que não constituam um agrupamento onde o que é mais importante é sustentar a continuidade das afirmações já trazidas pela tradição. Então, isso me levou a sair de uma instituição que eu mesmo fundei. E depois, porque isso é curioso, eu fundei uma instituição que os próprios membros, aqueles que tinham sido meus alunos, foram os primeiros a fazer objeção em relação àquilo que eu considerava necessário para poder ter um acompanhamento à altura dos desafios da clínica da psicose. Mas, em contrapartida, isso para mim também foi muito importante, porque eu pude, posteriormente, fundar o Instituto Vox, né, onde eu introduzi uma dinâmica na formação, onde a apresentação de pacientes era um ponto constituinte da formação, né? Um ponto decisivo assim, para a transmissão da teoria e da prática psicanalíticas, porque, como você bem mencionou, se há alguma coisa que distingue Freud e Lacan, para além de outras contribuições que cada um deles deu, é que o fato do Lacan ter entrado na psicanálise através da psicose fez com que ele se distinguisse significativamente das elaborações freudianas. Tanto é assim que você mostrou muito bem que eles terminam abordando impasses que são comuns, mas articulam desde o início pontos que não se encontram nem um pouco em convergência um com o outro. Bem, na extensão desse problema da psicose, sempre também me interessou essa abordagem que o Lacan traz e que nos torna menos isolados da condição psicótica, não significando com isso que sejamos todos loucos, mas cada um de nós porta uma certa condição que, vamos dizer, é mais exacerbada no sujeito psicótico. E é muito importante de reconhecer isso, porque aí sim você tem necessidade de poder repensar aquilo que tradicionalmente foi nomeado como técnica, né? Que Lacan chamava de tática, e aí destacando
desse ponto para chegar na questão seguinte, que quando Lacan substitui a técnica pela tática, ele faz menção à contribuição de um autor que se dedicou a articular, vamos dizer assim, as leis da guerra. São a tática, estratégia e política. Esse autor ele sempre mencionou a importância de que a tática seja esse elemento mais contemporâneo, mais cotidiano, as sessões, a estratégia, aquilo que se coloca como sendo visado em função da dificuldade que os sintomas apresentam a um tempo mais de média duração, quer dizer, aquilo que se visa em função das interpretações para sustentar esse laço entre o psicanalista e o analisante. E a política seria exatamente essa condição onde o psicanalista seria concebido de uma forma mais direta, já que, para que isso tudo se monte de uma maneira satisfatória, é necessário que a presença do psicanalista se compareça numa condição onde não somente ele não faz objeção ao diálogo, porque isso já é esperado que ele proceda dessa forma, mas também que essa não objeção seja um tipo de presença que relança as questões do sujeito de maneira a renovar esse voto do sujeito a continuar insistindo na direção das elaborações do tratamento dos sintomas, tanto quanto a finalização do tratamento. Eu digo contempla um pouco, porque o que nós vemos hoje, a título de política, que do lado do psicanalista seria essa condição em que você não está presente segundo o seu ego, né, em relação com o analisante. O que nós vemos comparecer na política de forma dominante é exatamente essa dimensão do eu. E a dimensão do eu é sempre uma dimensão onde aquilo que se visa é a constrição, é a compactação e redução de alternativas diferenciadoras. O que significa que tudo aquilo que diz respeito ao eu humano, ele visa satisfações narcísicas que nada mais são do que satisfações de caráter imediato. Evidentemente que o caráter imediato colocado no plano social, ele não é conquistado à base de acordos, ele é conquistado à base de força. E aquilo que nós vemos proliferar no nosso momento histórico, que as justificativas para sustentar esse tipo de investimento, onde os sujeitos visam as suas satisfações, se tornou um terreno comum do que se valer para isso das guerras. E das guerras de uma forma diferente também do que as guerras já aconteceram, porque a Primeira Guerra Mundial não é igual à Segunda Guerra Mundial, e as guerras hoje também não são comuns. Aquilo que vai diferenciando da Primeira Guerra Mundial para as guerras dos dias de hoje é o poder de destruição das armas de destruição em massa, mas também um caráter muito interessante, que isso se pôde constatar através dos depoimentos de muitos soldados que faziam chacota quando enviavam mísseis para o Iraque, naquela invasão totalmente injustificada, como se houvesse armas de destruição em massa guardadas pelo Saddam Hussein, que é uma mentira, assim como a justificativa para a invasão do Afeganistão. O que a gente vê é que cada vez mais esse poder letal de destruição é um poder onde os sujeitos não precisam se encontrar muito presentes em si.
Você aperta um botão, o míssil vai lá e acaba. Então você comemora esse ato, e as piadas que os soldados americanos faziam é bem expressivo no sentido de não haver nenhum comparecimento que permita o sujeito se perguntar sobre o sentido das suas ações. Então, quanto mais nós avançamos nessa direção, sustentando objetivos espúrios, nada mais são objetivos esses que a partir de territórios e de riquezas, mas nós vemos uma proliferação consentida da violência como forma de estabelecimento de um novo pacto civilizatório, que é um pacto inteiramente baseado na violência e na destruição. Supõe-se que esse tipo de efeito que a guerra promove se encontraria circunscrito aos locais onde elas ocorrem. Mas isso é um engano profundo que eu tenho sempre insistido quando eu falo e quando eu escrevo, que é, se você tem um consentimento generalizado de destruição por via de tudo aquilo que diz respeito à relação entre os homens, isso, paralelamente, abre também um consentimento para que as próprias relações humanas sejam elas mesmas baseadas na violência quando os impasses acontecem. Então, não é por acaso que nós temos uma série de problemas sociais e todos eles fundamentados na violência, a tal ponto que não existe campanha política que não privilegie o problema da segurança como tema fundamental para garantir a eleição dos candidatos. Mas como são políticas que, baseadas nessa mesma condição de que a redução dos impasses seria realizada por via da destruição do outro que não causa problema, então são políticas que, ao mesmo tempo, promovem a chacina e renovam o ódio para onde essas mesmas ações se dirigem. Então, isso nós recolhemos, por exemplo, nas comunidades onde a polícia invade e mata inocentes e faz com que essa mesma população que poderia, para garantir o seu bem-estar, pudesse aliar com a polícia, ela se torna conivente com os traficantes e com os milicianos, já que eles sabem que quando a polícia entra lá, não entra lá para preservar o bem-estar do lugar, mas sim para se apropriar dos bens desses espaços. Nós estamos hoje num momento histórico muito difícil, porque eu não acredito que esse tipo de avanço da violência seja um avanço que tenha possibilidade de redução em curto tempo, porque isso exigiria uma condição de abordagem dos problemas sociais de uma forma que não fosse somente baseado numa promessa da eliminação deles. Então, temos tempos sombrios pela frente. Então, boa tarde a todos e todas. Uma alegria, um prazer enorme dedicar os comentários sobre esse livro de Mauro Mendes Dias. Na verdade, não é meu primeiro encontro com os escritos do Mauro, e é sempre gratificante encontrá-los, pois se trata de uma produção textual que contempla a fina articulação do rigor conceitual com desdobramentos teóricos que fazem avançar
do saber psicanalítico, articulação muito bem-vinda e necessária, pois é isso que permite a psicanálise continuar desejando contemporânea. Bom, as passagens e proposições teóricas relevantes e férteis são inúmeras, né? E já destacou algumas, né? E não podendo percorrer em detalhes, que também seria, né, um spoiler meio desejável, né? Eu vou me deter em alguns apontamentos de modo a instigar o leitor a buscar por si mesmo outros apontamentos que despertem a sua curiosidade e causem o seu desejo de leitura. Eu começo destacando a fertilidade do conceito de fronteiras, trazido pelo autor já na introdução. A articulação feita entre os conceitos de fronteiras e sem fronteiras é rica por nos mostrar o deslizamento semântico incessante das noções de doença mental e saúde mental, né? Não somos todos loucos, mas de perto ninguém é normal, né? E o mal faz isso sem recorrer a estigmas patologizantes, mesmo ao teorizar sobre o ato criminoso desencadeado pela psicose paranoica. Ainda que não despreze o peso legal que tal ato comporta, Mal nos convida a colocar o foco na dimensão subjetiva e ética do ato criminoso, destacando a insuportável continuidade experimentada pelo sujeito paranoico na sua relação com o outro. A indiferenciação extrema nessa relação é o combustível para o desesperado ato de produzir uma fronteira onde nada que venha proteger o sujeito de sua mortífera dissolução pode ter lugar. Elegendo o ódio como afeto central na estrutura da paranoia, o autor faz uma advertência, em termos clínicos, para que os psicanalistas não corram o risco de tomar a pacificação como um ideal e silenciar esse afeto tão humano. Propõe que é o ódio também o responsável por moldar a relação do sujeito com o outro, de modo a que haja sempre o trabalho subjetivo de erguer e derrubar fronteiras, sem que isso, no entanto, nos garanta distância suficiente para uma convivência pacífica. Fazendo deslizar o sentido do subjetivo fronteiras, do plano geográfico para o plano subjetivo, Mal observa que, geograficamente, a fronteira é o que marca os limites de um território ao outro, pretendendo este limite ver a lei como garantia de sua conservação quando os ânimos se assinam nas contendas por espaço. Mas a noção de fronteiras que o autor tece com as linhas da psicanálise, a expectativa de fronteiras, não é tão romântica nem otimista. Lembra que de Freud a Lacan temos proposições que situam a impossibilidade de deslindar o amor do ódio, mas sem se valer de uma crítica banal à animalização do humano, antes sustentando a complexidade do enlaçamento desses afetos e convidando o leitor a refletir sobre o encontro com eles e a manejá-los na clínica nossa de todo dia. Assim, na contramão de tendências que já vemos ter lugar na clínica contemporânea, dita psicanalítica, tendências estas que polarizam os afetos de amor e de ódio ao propor quadros teóricos que vendem na cura sem esforço e de modo indolor, e cuja técnica não passa de uma ortopedia que visa o bem do cidadão de bem, Mal sustenta uma posição teórica e ética que se coaduna com o que Freud nos ensinou. Não silenciar o ódio, mas fazer, com ele, um recurso de implicação do sujeito no seu desejo. Somente assim, o autor insiste, é possível uma direção da análise que cumpra o seu fundamental objetivo, o de acompanhar o sujeito na aventura desafiadora que é atravessar a fantasia com a suficiente desalienação do outro. É com esses preceitos que o autor aborda, em mais de um capítulo e por vários ângulos, a inquietante temática da afonia da loucura 2. Pretendendo iluminar a potência da teoria psicanalítica para ouvir os sujeitos que se lançam na loucura 2,
Mauro Pinedo diferencia a abordagem que faz dela a psiquiatria e a que faz a psicanálise. Destaca que se a primeira recorre modelos e paradigmas, servindo-se dos aportes da hereditariedade do contágio, a segunda se serve de sua própria metapsicologia para forjar construtos teóricos e técnicos que visem ir além da descrição fenomenológica dos sujeitos enlaçados na folia dele, para assim buscar escapar de proposições que se encharquem em demasia pelo viés ideológico e seu contexto de preconceito. Algo que é sempre difícil escapar ileso para qualquer corpo teórico. É tentador trazer aqui, em pormenores, os desdobramentos teóricos que Mauro nos oferece sobre isso, mas vou resistir a essa tentação, para não furtar o leitor do deleite de acompanhar o autor nessa empreitada. Mas, aproveitando a sua presença, vou endereçar a ele um pedido de que fale mais sobre o que compreende por folia de como linguagem comunicada. Por outro lado, não posso deixar de citar que, ao abordar a folia 2, é interessantíssima sua consideração da pregnância desse modo de mas entre o sujeito e o outro nos regimes políticos totalitários, os quais se esmeram em solapar a propriedade dialética da linguagem, recurso precioso que o sujeito tem para resistir ao poder do outro totalitário. Aliás, essa debate é algo presente nos escritos de Mauro Mendes Dias, qual seja, a de articular o campo do sujeito e o campo da política, nos deixando ver, de modo cristalino, os efeitos de um campo no outro, debate que a própria psicanálise nos revelou desde os seus primeiros anos de vida. Em mais de um capítulo da primeira parte do livro, podemos ver o fio que costura esses dois campos, quando o autor aponta e articula teoricamente questões que dizem respeito aos efeitos do discurso da ciência, do discurso religioso e do discurso mercadológico. Situando elementos comuns a esses três discursos, em outro capítulo, ele nos convida a refletir sobre os móveis do terrorismo, através da análise do incrível caso do terrorista Labonde, um mártir do nome, como ele apelida esse sujeito. E sempre investigando o que quer e o que pode o ódio como uma das paixões do ser, Mauro examina e faz desdobramentos teóricos interessantíssimos sobre as passagens ao ato de forma coletiva, movimento político que eleva a segregação à sua máxima potência e produz horror que desemboca nos genocídios. A primeira parte se conclui com a demonstração da fidelidade do autor à causa analítica, um convite irrecusável para tomarmos o conceito de fronteira como um conceito bússola que nos possa nortear na teorização e na clínica da psicose, mas não sem sustentarmos no pilar maior da teoria analítica, que é o conceito do consciente. A parte destaca-se por utilizar os conceitos psicanalíticos da psicose, tomando como dispositivo a apresentação de pacientes. A gente já sublinhou isso muito bem. Na introdução, Mauro dialoga com a psiquiatria para destacar o valor da psicanálise no tratamento da psicose ao modo de uma corajosa provocação. Não haverá psiquiatria sem a psicanálise. Servindo-se dos conceitos fundadores do campo psicanalítico, o autor remonta ao desejo de Freud, desejo fundador de um campo cuja perpetuidade não se dará sem que cada uma psicanalista se dedique a repetir o gesto freudiano. É assim que Mauro percorre a segunda parte de seu livro, elegendo a apresentação de pacientes como modo de transmissão de uma prática que é a sua, como ele nos conta na introdução do livro. Mas também como modo de transmissão de um saber fazer com real na clínica das psicoses, que pode nos convocar e nos inspirar a olhar mais de perto a provocativa e, por que não dizer, sensível frase
frase de Lacan: não fica louco quem quer. Destacar a apresentação de pacientes como método de estudo neste livro não diz do gozo do analista com os princípios do seu poder, mas sensibiliza para a importância de colocarmos em questão o narcisismo e a suposição de saber na condução da análise, nessa clínica que nos desafia e, por vezes, nos assombra. Com a última observação sobre o conceito de fronteiras, destaco o convite de Mauro para que 2 colegas e amigos escrevessem o prefácio e o pós-fácio do livro. No prefácio, escrito pelo psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, lemos os registros de um encontro antigo e um percorrido elogioso sobre o trabalho do autor com a teoria e a clínica psicanalítica da psicose. No pós-fácio, o psicanalista e antropólogo Luiz Carlos Petri parte dos noturnos de Chopin para dizer de seu encantamento com a musicalidade que a teorização sobre a psicose trouxe aos seus ouvidos. Usando seus sólidos conhecimentos sobre topologia, passeia pelos diversos capítulos e dialoga com as proposições teóricas do autor, reiterando e iluminando o valor que elas possuem. 2 convites a 2 psicanalistas que também trabalham com a teoria clínica da psicose. Percebe-se, então, que Mauro parece não temer o encontro com as fronteiras que a inevitável divisão do espaço enseja quando se trata de viver e trabalhar entre pares. Para concluir, tendo percorrido as letras que incorporam este livro, eu retorno à introdução para dela destacar uma passagem que me chamou a atenção. É uma passagem na qual o autor, ao recorrer à topologia psicanalítica, nos conta porque não entregou de mão beijada ao leitor a imagem das figuras topológicas que ele fez menção. Leia o que ele mesmo escreve, pois não poderia reproduzir melhor o vigor de sua transmissão, bem como a ética genuinamente psicanalítica que as coloca. É nas páginas 38 e 39. Mesmo para o leitor que não tem conhecimento do que seja um nó borroviano ou um nó de 13, prefere abordá-lo sem a imagem deles. Essa informação pode ser facilmente obtida com poucos cliques no Google. Mas não foi por economia ou descaso que eu fiz. Insisto que é necessário passar da experiência à formalização. E o que vejo acontecer é o contrário disso. Fazem-se ilustrações, indicações do nó borroviano, como se ao mostrar uma imagem, uma montagem do nó, fosse suficiente para acompanhar o que levou a ele. Entendo que essa estratégia seja responsável por fazer da psicanálise um campo insosso, ao lado da justificativa de alinhá-la com a ciência, responsável pela geração de compensação à topologia, tanto quanto à psicanálise. Minha tentativa foi mostrar de onde é possível construir um nó borroviano como estrutura de nossa existência e praxis. Cabe ao leitor dizer se isso lhe proporcionou algum esclarecimento. O futuro da psicanálise se encontra, a meu ver, na dependência de fazer da transmissão uma experiência que desperte a vivacidade, abrindo novas pesquisas. No entanto, isso não é possível sem antes existir uma dedicação para aprender o conteúdo com sabor. Nem sempre os anos de trabalho permitem gerar um gosto doce. No entanto, se considerarmos as dificuldades para o entendimento de muitas experiências, poder transmitir um sabor agridoce já pode ser considerado uma conquista. Pois bem, nessas linhas eu leio uma ética que se recusa ao conforto midiático rentável e espetaculoso da entrega de um saber pronto, acabado e sedutor. E convido o leitor a viver a experiência do desconforto que o não saber evoca,
para inspirá-lo a informar-se com desejo de saber. Desejo que norteia a direção da análise e sem o qual nenhuma psicanalista pode, de fato, psicanalizar. É com o desejo de um encontro que convide e inspire cada uma a seguir apostando na potência da psicanálise como teoria e como clínica, que eu recomendo fortemente a leitura deste livro, de Mauro Mendes Dias. Obrigado, Rosana. As palavras e comentários elogiosos. Eu vou me deter nesse aspecto que você mencionou da folia D, que é verdadeiramente uma questão difícil de ser abordada. Em primeiro lugar, porque há uma dificuldade desses casos chegarem para o tratamento com psicanálise. Em geral, são casos que ficam reservados ao tratamento psiquiátrico devido à gravidade deles. Mas, como eu explicava hoje de manhã, o meu perfil com a psicose vem de algumas décadas. Então, ter frequentado diferentes espaços institucionais, né? E também fui sendo indicado como uma pessoa que poderia ser indicada para esclarecer, lançar luzes sobre alguns transtornos mais graves. E, curiosamente, fui sempre brindado por alguns amigos para convites de forma a saber como é que eu poderia sugerir uma intervenção para reduzir os danos daquilo que, principalmente a ligação entre mãe e filha, se colocar. Desde Freud, nós sabemos que a ligação entre mãe e filha é a ligação mais problemática que existe. Ela é problemática exatamente porque não há transmissão da feminilidade. Ninguém ensina a ser mulher. A posição feminina é uma posição que se constrói quando se a conquista de uma forma que não é definitiva nem constante. Então, a relação mãe-filha já é uma relação prenhe de conflitos, a tal ponto que Freud acreditou, e com muita precisão, que um dos problemas maiores, nos casos graves de relação entre mãe e filha, a filha acaba promovendo um determinado tipo de delírio, que é o delírio de envenenamento, da mãe poder vir a envenená-la. Digamos que, simbolicamente, esse desejo que ela atribui à mãe de envenenamento é uma leitura precisa do que está em jogo na folia dele, porque se trata exatamente disso. A mãe, ela envenena a existência da filha através do seu domínio junto a ela, filha. E tive possibilidades, aí sim, de uma forma diferenciada, de acompanhar alguns casos por algumas décadas no consultório de folia dele entre mãe e filha. E por isso que é importante também que o psicanalista ele não tenha a intenção de promover essa condição de separação entre mãe e filha como uma condição onde uma teria a vida totalmente independente da outra. A começar porque, nas condições em que a loucura apresenta, isso é praticamente impossível de se conquistar. E, por outro lado,
quando se avança muito nesse empenho de separação entre mãe e filha, nos casos de loucura 2, isso tende a terminar em conclusões bem desastrosas, de rupturas sem retorno, por exemplo, ou de ruptura do laço com o analista, né? Que, no meu entender, é tão desastroso quanto, porque a alternativa diferenciadora ela poderia surgir na medida em que a loucura 2 inclui esse outro que é o analista como forma de poder contemplar um conflito existente. Mas o que nós constatamos, de fato, na folia D é que a nomeação folia D, que vem pela psiquiatria clássica, né? É muito interessante isso que a psiquiatria isolou, porque eles acreditavam, né, que a folia D, ela se monta em função de um encontro contingencial entre dois sujeitos, onde aquele mais crônico, encontrando com o mais debilitado, ele exerceria a influência pela sua condição patológica sobre o outro, e tornaria esse outro, a princípio, mais frágil, como um par indissociável dele. Isso é curioso porque a psiquiatria sabia observar muito bem essas manifestações na época clássica, e eles chamaram essa loucura de loucura comunicada. Então, por que é importante de considerar a loucura comunicada, nesse sentido, de quem comunica para o outro o seu discurso? Né? Porque nós podemos constatar que a loucura só se realiza, a comunicação só se realiza na loucura. É só na loucura que você tem uma transmissão integral do discurso, uma apreensão integral do que é dirigido a você. E por que isso acontece? Isso assim acontece porque a assimilação, a comunicação integral, ela é baseada em condições de lei de discurso, onde se encontram fora de operação a polissemia e a equivocidade. Então, não há possibilidade de apreensão diferenciada de um discurso do outro. Então, você vê, por exemplo, numa dessas situações que um amigo me convidou para ver qual era a sugestão possível de tratamento para um caso de folia D entre mãe e filho, né? Eu conto isso no livro, quando eu fui perguntar sobre a filha para a mãe, que as duas vieram juntas, a mãe falou para mim: o que o senhor quiser saber dela, o senhor pode perguntar para mim, porque ela não precisa falar, falou. E eu insisti com ela, insisti com a filha, e a filha se desceu diante da mãe, porque era a mãe que falava por ela. Então, as duas compartilhavam o mesmo discurso, e que isso se encontra, no comentário hoje de manhã no nosso encontro, né? Isso se encontra exatamente na telepatia, onde o sujeito ele considera que o outro dirige para ele um determinado discurso, que ele se faz o emissor desse discurso do outro, e faz, quando o estabelecimento de um bom laço com o analista se torna possível, ele faz questão de incluir você nessa mensagem para que você ratifique que, de fato, isso é verdadeiro, que ele está experimentando. A folia dele não é alguma coisa que se realiza somente entre dois sujeitos. Classicamente, em termos de patologia, isso é exemplar entre dois sujeitos. Até um dos artigos eu começo perguntando por que a folia D não exige maiores explicações de saída, porque nós sabemos que a relação entre dois sujeitos é uma relação que pode levar à loucura.
uma vez que não haja referência a um terceiro. Então, somente em virtude disso, nós podemos considerar que você falar de folia D para qualquer pessoa, a pessoa entende totalmente, porque nós entendemos totalmente que entre dois sujeitos, os dois podem compartilhar dos mesmos princípios, dos mesmos discursos e da defesa das mesmas questões. Tomada nessa direção, a folia D ela é responsável enquanto um polo agencia, instrumentaliza o discurso de forma a garantir a eliminação das diferenças, tanto quanto dos impasses, a folia D é, por excelência, a base de onde se institui aquilo que nós chamamos de totalitarismos. Porque é nos totalitarismos que o sujeito agencia o discurso, é um engano supor que é um discurso que se exerce somente pela força. Ele, fundamentalmente, ele se exerce também pela adesão incondicional a esse outro que lhe garante, pelas suas promessas de que, a partir do advento da conquista dele junto ao poder, os impasses, não somente os impasses não haverão mais de existir, mas antes ainda, é operatório também que nesses discursos sem equivocidade e sem polissemia, sempre a promessa da conquista de um tempo e de condições supostamente que teriam existido antes daquele momento e que os sujeitos teriam sido privados em função de um agente considerado culpado pelas limitações que a coletividade vive. Daí as acusações que são dirigidas aos imigrantes, por exemplo, como vindo roubar os empregos e privar os sujeitos de uma época de ouro que, na verdade, nunca existiu. Entre nós, isso é notório através da disseminação falaciosa de que, por exemplo, na época da ditadura não havia corrupção. O mínimo de leitura crítica da história permite notar que não havia corrupção, porque era impossível falar dela, isso é diferente. Depois se soube que, até assim, que uma das maiores obras do período militar, que foi a Transamazônica, não foi concluída por desvio de verba. A ideia era interessante, mas ela não pôde ser concluída exatamente por causa da corrupção. Ou que, nessa época da ditadura, por exemplo, os sujeitos eram comandados pelos militares, mas eles não havia inflação. Outro mito também de que não havia inflação durante a ditadura. Se em alguns momentos não houve inflação, não é porque a economia estava bem controlada, é porque os sujeitos estavam privados de alguns bens que eles não podiam consumir. Então não havia sobretaxação desses mesmos produtos. Agora eu penso que esse problema da folia D, quando rebatido para o laço social, é um problema bastante grave, porque pouco se estudou na sociologia, né? Nisso a psicanálise tem muito a contribuir, não por acaso, desde longa data, eu menciono nesse livro, do diálogos que eu mantive e mantenho com pessoas da área da política e da sociologia, porque falta inteiramente a esses campos tanto uma elaboração sobre o sujeito que é portado pelo inconsciente, que não pode ser explicado somente em função de uma atualidade das condições históricas, quanto também aquilo que é o elemento motor das suas ações é a busca de um objeto que não é um objeto necessariamente objeto apresentado
como um bem, por exemplo, de consumo. É muito mais que isso, o valor desse objeto que pela psicanálise é privilegiado como um objeto que causaria esse gozo extraordinário, é um objeto que, na verdade, nunca existiu, mas que ele pode ser investido de significação e mover os sujeitos de uma forma sacrificial na direção deles. Então, eu penso que o Lacan deu uma contribuição extraordinária, ele influenciou uma série de pesquisas, tanto na política quanto na sociologia, em diferentes campos que regulam a vida social, e que recebeu a colaboração exatamente desses dois pontos que são modelares do ensino dele, que é a teoria significante e o objeto causando desejo. Isso teria muito a se desdobrar, mas para finalizar em relação à folia dele, a minha preocupação hoje, dessa disseminação da loucura coletiva, é como nós vemos se estender a adesão perversa no nosso país dessas religiões que nada mais são uma exploração das próprias condições que os sujeitos já são privados de ascensão social, se submetem. E aí que tem um lado interessante, né? Porque seria suposto que aquele que é mais desfavorecido, ele não haveria de aderir aos desígnios dos líderes que vão sacrificar a existência deles. Mas é exatamente que há uma instrumentalização muito bem estabelecida no sentido de promover uma causação para que os sujeitos se empenhem para conquistar esse bem. E esse bem pode ser tanto a redenção em outro mundo, né? Nós vemos coisas que são muito problemáticas, inclusive no campo jurídico. Já tive conversas públicas sobre isso com pessoas do direito, né? Como é que você pode ver um pastor, por exemplo, chegar na sua congregação e anunciar que existe um feijão mágico que vai garantir a cura da Covid? Como é que isso é consentido? Por que uma pessoa dessa não vai presa? Eu interroguei um jurista eminente sobre isso, e ele me mostrou diferentes dificuldades para poder levar a cabo uma punição desses sujeitos. Sujeitos esses que, mesmo não obtendo a cura da Covid, serão os primeiros a defendê-los quando o processo for instaurado contra os seus líderes. Isso que é a linguagem continuada. Isso que é surpreendente. Eu não canso de volta e meia, a Cristina está aqui como prova, eu volta e meia assisto esses canais de religião e eu fico estupefato de ver assim. Aliás, eu vi um especial da Porta dos Fundos que era exatamente isso. O evangélico chega no céu, aí Deus chega para ele e diz: olha, o seu lugar não é aqui. Mas eu sempre exaltei o Senhor. Não, você só exaltava o demônio o tempo todo. Então, você é gente que exalta o demônio, não pode ter lugar no céu. Vocês falam do demônio todo dia, prometendo a cura pela retirada dele, e ele como responsável de tudo. No entanto, nós chegamos a esse momento crítico da história, onde se deu a ligação eficiente entre a política e a religião, que depois que não estamos numa teocracia, estamos em algo muito mais problemático de entender, porque a teocracia, pelo menos, ela se apresenta de forma concluída através dos líderes religiosos.
na relação espúria entre a política e a religião que nós temos nos nossos dias, ela é responsável por esses acordos subterrâneos, responsáveis pela manutenção de líderes que, na verdade, prometem a salvação do povo para melhor dos problemas. Então, também é nessa direção que nós temos dificuldades muito extremadas, né, para poder lidar com essa relação entre a política e a religião. Não é por acaso que o evangelicalismo, que essa tendência evangélica que vem dos Estados Unidos, que é a chamada teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade parte do princípio que a salvação dos homens se encontra nas conquistas de benefícios terrenos e que Deus admira tanto mais os seus fiéis quanto mais eles forem portadores de riquezas. Então, é exatamente nesse ponto que nós estamos hoje, e exatamente nesse ponto que o avanço da extrema-direita pelo mundo encontra a sua plena expansão, legitimado por diferentes expressões religiosas. Alguém que está assistindo, quer fazer alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta? Quero aproveitar essa oportunidade, né, dizer que muitos avanços que eu fiz se devem também a essa colaboração do curso entre eu e o Petri, porque uma coisa é você ter formulações, elaborações que são admiradas, que são consideradas avançadas. Outra coisa é quando você encontra alguém como ele que tem um percurso bastante significativo no campo da matemática, pela topologia, e que mostra que tudo aquilo que eu estou falando não só sustentável, quanto permite avanços no campo de entendimento, no campo da topologia, que ele soube tão bem fazer, escrever esse pós-escrito, naquilo que nós levamos adiante hoje em dia, através do laboratório de topologia psicanalítica política paranoia. Ele é uma atualidade que eu tive a oportunidade de avançar a partir de um amigo que nos foi comum, o Márcio Peter de Souza Leite, que era um psiquiatra com quem eu compartilhava finais de semanas, só conversando sobre psicose. Ele tinha muito interesse em diferentes experiências que eu tinha com psicóticos, principalmente na Casa dos Palmeiras, e nós, ele me abarrotava de questões, fazer questão que eu ficasse na casa dele, lá na Serra da Cantareira, onde a gente dormisse de sábado para domingo, porque domingo a gente ia amanhecer se continuasse conversando. E com o Petri a diferença é que eu escrevo de madrugada para ele me responde também, e a gente continua lançando essa inspiração que vem por uma amizade que é comum e agora tornada extensiva a partir da topologia. Espero nos finais de semana também. A gente agora vai fazer o brinde aos 5 anos de vida do professor de Porto Alegre. Eu gostaria de agradecer muito aos colegas que não estão aqui presentes, mas que compõem essa história. Agradecer muito por me acompanharem nesse desejo de que esse espaço existisse.
que já passaram por aqui, os que estão, né, continuam. Isso que certamente virão, a gente deseja. Né? Agradecer muito a colaboração de algumas pessoas, colaboração concreta, né? Porque é preciso colaboração concreta. A gente fala tanto em desejo, né? O psicanalista fala tanto em desejo, e aí, para quem não é do campo, fica sempre tudo muito abstrato, né? Mas a gente é bem ciente de que o desejo esse qual a gente fala, né, só realmente produz efeitos quando a gente coloca ele né, o desejo para operar na realidade e construir mundos, construir espaços. Né? Então, muito obrigada a todos e todas, um especial agradecimento a algumas pessoas que estão aqui presentes, a Thaísa, pelo suporte, né, administrativo, tecnológico, a Mariana, pela sempre disponibilidade de nos substituir, de pegar coisas, de entregar coisas, né, essa disponibilidade, assim, tão, sempre tão bem-humorada, né, e sempre tão alegre que ela nos traz, a colaboração também dos estudos. Um agradecimento igualmente especial à Lúcia e à Cida, que organizaram, né, toda essa infraestrutura que a gente está vivendo hoje. Né? Eu fiz algumas coisinhas, mas elas organizaram toda essa infraestrutura, né, do contato com o livreiro, ao bolo gostoso que a gente vai comer daqui a pouco. Né? Então, muito, muito obrigada. Né? Eu tenho muita clareza, né, de que sem essa colaboração, nada disso chegaria em 5 anos. Né? Que a gente viva mais 5, né, enquanto a gente desejar. Muito obrigada, gente. Um agradecimento especial para ela Brenda também, esqueci, desculpa, a GAF, né, por nos receber os nossos convidados, sempre com atenção, muito obrigada, Alfredo, Camila, a todos. Primeiro olhando para ele.